Fala pessoal, tudo bem com vocês? E na aula de hoje nós vamos aprender como fazer forro. Eu sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. E como que a gente faz forro? Dentro da aba aqui de arquitetura, a gente tem essa opção aqui dentro de construir forro. Nós temos duas opções de forro aí, forro automático, que é só você dar um clique aqui, vou lá no modo 3D e está feito o nosso forro. Ó. Dei um HH aqui para ocultar, segurei o Ctrl, ó, HR para voltar. Segurei o Ctrl, eu consigo clicar em várias paredes. HH oculta todo mundo. O HH isolar temporário é a mesma coisa que você clicar aqui, segurar o Ctrl, vir aqui. No caso a gente vai aqui, ó, ocultar elemento. Porque se eu quisesse falar só do forro, eu poderia ter essa opção aqui, ó, isolar elemento. Ele apaga todo mundo e fica só o forro, porém temporário. Deu um HR e volta todo mundo. Então o nosso forro automático criou, eu não consigo mais editar nem ver o forro aqui. Para que eu consiga ver o forro que eu acabei de criar, eu preciso vir aqui em Vista, Vistas de Plantas, Planta de forro refletido. Aí, no caso, a gente está falando do pavimento terra, eu vou clicar aqui no terra e dou OK. Se você der um clique, ele vai marcar o forro que você fez. Então, você tem essa opção dentro aqui de criação do forro automático e o forro por croquis. Lembrando que agora eu voltei no pavimento térreo, mas eu poderia desenhar meu forro todo aqui na minha planta de forro, que é o certo. Então, eu voltei aqui, vamos criar mais um forro? Vamos mudar esse forro aqui que a gente fez automático, vamos criar um forro composto para a gente ver qual é a diferença. Então, dentro aqui de arquitetura, forro, efetuar croquis. Venho aqui no retângulozinho e fiz a marcação ou com retângulo, ou posso vir aqui em linhas e utilizar os comandos de desenho aí com liberdade. Posso desenhar o que eu quiser, posso de repente fazer algum detalhe em arco aqui no meu forro. Você tem essas opções aí, tem essa liberdade para isso. Mas no caso aqui eu quero um forro simples mesmo. Qual é a diferença do forro básico para o forro composto? O forro básico, eu vou editar ele aqui, ó, editar tipo, concluir e editar tipo. Eu não tenho opção de inserir camadas nele, só tenho a opção de inserir um material. Ou seja, para que ele serve? Apenas para inserir iluminação. Então, se eu, por exemplo, tenho aqui ó, um spot, eu consigo colocar. Porque eu não consigo colocar um spot quando eu tenho, de repente, um piso. Porque muitos dos componentes, a maioria dos componentes de iluminação, não estou dizendo que são todos, eles precisam de um forro para ser inseridos. Então, muitas vezes você vai tentar e não vai conseguir, você vai precisar colocar um forro genérico. Você fala, Thales, mas a minha laje é aparente. Mas você vai precisar colocar um forro genérico desse aqui só para inserir a sua iluminação. Fica a dica aí. Então, agora eu vou mudar aqui para forro composto. Vou pegar esse forro de gesso aqui e vou editar tipo. Qual a diferença dele? Ó, eu já tenho aqui dentro de construção a minha estrutura, onde eu edito o tipo e aqui eu consigo inserir várias camadas. Ou seja, colocar massa corrida, isolamento acústico, pintura, enfim, vários itens que você precisa especificar do seu projeto, dependendo aí do ambiente que você está construindo. Então, vou cancelar aqui. Eu vou fazer agora a diferença aqui no 3D, ver o que a gente construiu. Olha lá, o forro que a gente construiu está aqui. Aqui você consegue editar a altura dele, ou seja, vou colocar 2,85. Vou alterar aqui para 3. Você consegue mudar ali tranquilo. Assim como você no modo 3D, dando dois cliques nele, você também consegue fazer essa edição aqui pelo modo 3D também, ó. Se você achar interessante fazer assim. Ok? Agora, vamos fazer uma diferença. Vamos dizer que a gente está desenhando de repente um sobrado. E aqui no pavimento superior, eu tenho um desenho assim. Aí eu vou utilizar forro e efetuar croquis. Aí eu venho aqui. Então eu quero fazer aqui essa edição um pouquinho diferente. E aqui no centro eu quero colocar, por exemplo, 80 centímetros que eu vou fazer minha sanca. Notem que eu coloquei informação aqui e aqui eu aperto espaço no teclado e eu consigo deixar ele certinho com offset, já de 80 centímetros, certinho lá. Então eu vou escolher aqui o forro gesso 1, colocar a altura aqui de 2,80 e concluir. Como que aparece o forro no corte? Notando que eu só tenho planta de forro para o térreo, então a gente precisa fazer o quê? Vir aqui, criar a planta de forro refletido para o primeiro pavimento também. Ó, agora eu consigo ver. Vamos supor que você não conseguiu enxergar seu forro aí. Pode ser que aconteça no seu projeto. O que você precisa fazer é vir aqui dentro, ó, eu não cliquei em nada, e eu vim aqui dentro da edição, dentro aqui da minha planta de forro, e alterei minha faixa de vista. Então aqui ó, eu consigo ver até o segundo pavimento, mas o meu poderia estar marcado aqui, de repente, não sei como está a tua configuração, mas pode ser que ele possa estar marcado de forma diferente, então você não consiga enxergar essa parte aqui do forro. Quando você não conseguir enxergar o seu forro, uma das opções é você colocar um pavimento a mais, ou editar esse deslocamento, ou colocar ilimitada dependendo da situação. Você vai conseguir ver teu forro. Vou dar um exemplo mais claro disso. Se eu tivesse aqui, e de repente eu desenhei um forro, vou copiar esse mesmo forro aqui, vou editar aqui, excluir a parte externa e vou concluir. Ó. E eu vou jogar esse forro
5 metros de altura. Voltei aqui no nosso pavimento, ó. Vamos supor que você estava tentando marcar esse forro aqui e o seu projeto estava com essa configuração. Ó, notem que eu não consigo clicar nesse forro. Eu não estou conseguindo marcar esse cara aqui, porque eu estou aqui no primeiro pavimento, ó, e não consigo. Esse eu consigo e esse não. Aí eu precisaria vir aqui na faixa de vista e colocar limitada. Agora eu consigo marcar e inserir a minha iluminação tranquilamente. Então assim, quando você trabalha com a faixa de vista, para forro é muito importante ter um pouquinho de conhecimento aí da faixa de vista. Como que aparece esse forro no meu corte? Vista, corte, e vou clicar aqui, ó. Marcar essa opção aqui, inverter. Para quem não sabe, ó, essa setinha aqui inverte o corte e aqui aumenta o campo de visão dele. Abrir. Ó como que aparece o forro aqui no meu corte, ó. Então, para uma configuração de cota, simplesmente eu venho aqui, 3 metros, vamos supor que aqui estaria a nossa laje e aqui o nosso forro. Aí você fala, Thales, e se eu quisesse representar um forro de gesso acartonado, onde eu tenho toda a estrutura? Aí você precisaria modelar essa estrutura. Se fosse um forro de madeira, qual seria a diferença? Você pode duplicar aqui e escrever forro de madeira. E você vem aqui na edição e coloca a espessura que você quiser e altera esse material para madeira. Se a gente estivesse falando de um gesso em placa, onde a espessura é maior, você só vem aqui e altera essa espessura. Então assim, de maneira simples você consegue aí alterar toda a configuração do seu forro. Agora ele já está aqui com 5 centímetros, você simplesmente tem que duplicar aqui. A opção também para forro de PVC, forro de isopor e para qualquer outro tipo de forro. O básico é isso, gente. Cliquei aqui, editei, dupliquei e mudei o nome dele e coloquei as especificações que eu quero. Aqui ó, eu tenho uma opção de gráficos, onde eu consigo mudar algumas cores e algumas achuras. Por exemplo, eu poderia escolher aqui a achura aqui, ó, de areia densa, argamassa de gesso. Ó, e dou OK. Eu venho aqui no corte que a gente vai fazer aqui de novo, que eu apaguei o outro, e eu tenho aqui a configuração de achura dele já feitinho ali. Uma dica legal que eu posso deixar para vocês, para quem trabalha com forro e gosta de fazer modulação, é você trabalhar com achura. Então eu vou editar aqui, ó, dentro do material, tá, galera? Vamos deixar bem claro isso, não é nenhuma configuração externa, é dentro da configuração do material. Ou seja, se você mudar esse nome, você precisa criar essa achura no material novo que você vai fazer. Você vai entrar aqui dentro do primeiro plano, e aí você vai escolher aqui dentro de modelo, uma opção, por exemplo, 60 por 60. Por que nós vamos escolher essa opção de 60 por 60? Aqui, ó, você pode ter a opção de editar o campo e criar um novo, excluir ou duplicar. A gente vai duplicar essa achura aqui e vai chamar ela de 60 por 1,20. Já você vai entender por quê. Como que eu sei que essa linha é vertical ou horizontal? Eu sempre faço esse testezinho aqui, ó. Coloco 10, coloco 20, 30. Logo eu sei que essa daqui é a horizontal. Então eu coloco aqui 60 e aqui eu vou colocar 1,20. Ok, ok e ok. Concluo tudo aqui e pronto. Eu tenho meu forro aqui paginado. Para que fazer a paginação de um forro, Thales? Qual é o sentido disso? Gente, para quem trabalha com gesso acartonado, sabe que isso aqui é uma das disposições que você pode deixar para os montantes. Ou seja, se eu estiver fazendo aí um luminotécnico, por exemplo, eu jamais colocaria os spots nessa posição, porque eles vão bater exatamente em cima dos montantes. Então com essa achura você tem um auxílio aí para saber que os seus spots de repente não vão poder ficar nessa posição. Então você faz um deslocamento e na configuração de cotas você coloca ao invés de 60, coloca 80 ou 40. Ou pede para o seu gesseiro trabalhar uma paginação diferente. Olha aqui como vai acontecer esse recorte aqui. Muitas vezes o gesseiro pode subdividir esse vão e deixar 62 ou 65 para o distanciamento entre os montantes. Só que se você especificar para ele e falar que você quer exatamente a 54,5, ele vai fazer a 54,5. Se você passar um projeto específico. E com o Revit você consegue ter isso. Thales, mas a minha achura ficou ao contrário, eu queria que ela ficasse no outro sentido. Como que eu altero isso? Você vai editar o material aqui de forro. Aqui na sua achura eu sugiro você não apagar essa, você duplica. E aqui eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, eu coloco aqui 90, para entender que eu fiz essa alteração e eu não perco a outra. E aqui eu alterei para 60, vim, dei OK, pronto. Fiz a minha alteração. Dessa forma você tem aí a tranquilidade que seu projeto não vai conflitar o luminotécnico aí com o seu projeto de gesso. Bom, pessoal, tem mais uma opção de forro, mas é um pouquinho mais avançado, que é você modelar em loco. Mas é importante deixar a dica também que você tem essa opção de forro aí para construir. Ela é bem parecida com essa, porém você vai usar aí todos esses comandos aí para construir seu forro. E eu vou falar sobre isso em uma próxima aula. Bom, galera, só lembrando, se você quiser baixar esse projeto, ele vai estar disponível no link aí na descrição para vocês, tá? Aí você pode fazer o teste aí com o forro, brincar aí também com as paginações.
e ficar à vontade de tirar alguma dúvida aí que eu não consegui esclarecer aqui para vocês. Se inscreva no canal, dê like, comente, compartilha e se quiser saber mais sobre o forro, fique ligado aqui. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Tchau!